Olá, olá, glória a Deus, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou estar ministrando uma palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração sobre o cuidado e a proteção de Deus sobre a minha vida e creio eu sobre a sua vida e a sua família, amém? Vou estar dando início a alguns versículos bíblicos que ele falou comigo hoje. Vou ler e vou estar explicando. O primeiro está em Mateus 6, verso 26 ao 33. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celestial as sustenta. Porventura não vale vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um covado no curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, outros homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que vestiremos? Porque os gentios é quem procura todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe o que necessita de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, glória a Deus. Nesses versos, o Senhor está nos ensinando, que a gente não devemos nos andar ansiosos, preocupados, com as coisas dessa terra. Não quer dizer que você não deva correr atrás, trabalhar, ter sonhos, projetos, planos, e fazer com que o seu trabalho venha alcançar as suas metas. Não é nada disso. Porém, Ele quer que a gente tenhamos paz, segurança, confiança de que Ele está agindo sobre as nossas vidas. Se, por exemplo, eu estou trabalhando, eu estou fazendo curso, estou correndo atrás de aperfeiçoar em determinada área, que eu quero ser próspero ou quero montar uma empresa, não sei. A minha parte é me aperfeiçoar, correr atrás, fazer cursos, procurar entender do negócio e confiar que já deu certo, porque Deus está vendo o meu esforço, a minha capacitação, que eu estou correndo atrás, que eu não estou parada esperando cair tudo do céu. Mas eu tenho que confiar que já deu certo, confiar que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, confiar que independente das dificuldades que aparecerem no caminho, eu sei que Deus está comigo, Deus está cuidando, Deus está trabalhando em meu favor. Porque as dificuldades, ela vem não para nos matar, ela vem para nos aperfeiçoar, para nos amadurecer, para nos fortalecer em Cristo Jesus, para nos manter mais próximos de Deus, porque quando a gente estamos com dificuldade, a gente lembra que Deus existe, a gente procura um socorro no Senhor, a gente começa a falar com Ele. E às vezes acontecem situações na vida que Deus permite a gente passar um período de dificuldade. Não de falta de tudo, não. Ele provê tudo aquilo que eu e você precisamos para sobreviver nessa terra. Porém, às vezes a gente é tão ingrato que a gente só olha aquilo que está faltando em nossas vidas. Em vez de a gente olhar e agradecer pelo que a gente já tem, aí a gente começa a olhar o que está faltando. E no que a gente começa a olhar o que está faltando, a gente começa a ficar preocupado. Senhor, como é que eu vou fazer para poder pagar tal conta? Senhor, como é que eu vou fazer para me vir comprar comida? Senhor, como é que eu vou fazer, sabe? E começa. Não tenho mais outro meio para ganhar dinheiro. E agora, Senhor, o que eu faço? Ou então meu pai
a pessoa que eu conheço adoeceu e agora, Senhor, como é que vai ser? Tá no hospital, os médicos desenganaram e tal. Beleza. A gente preocupa, a gente é carne, a gente é de seres humanos, somos seres humanos, mas a gente não pode esquecer que Deus vê tudo, Deus sabe de tudo, Deus está cuidando de tudo. Então a gente tem que acalmar o coração, confiar no Senhor, esperar com paciência no Senhor, ouvir o direcionamento que Deus está nos dando. Ah, Gabriele, mas como é que eu vou ouvir se eu não escuto a voz de Deus? Escuta, porque Deus ele sabe como conversar comigo, com você. É só prestar atenção em cada detalhe de todo novo dia. Todo novo dia é uma nova oportunidade e através de cada detalhe mínimo possível, Deus fala comigo e com você. Deus nos dá direcionamento. Basta a gente aprender a contemplar cada detalhe maravilhoso do novo dia que Deus nos dá a oportunidade. Muitas das vezes, eu por querer resolver a minha vida da minha maneira, eu acabo dando crise de ansiedade às vezes, né? Aí que Deus me mostra a fidelidade dele, porém, já melhorei bastante nisso, graças a Deus, mas antes era pior. E acaba que a gente sofre quando a gente não confia 100% no Senhor. E assim, hoje eu posso dizer que eu vivo do cuidado de Deus, que eu confio na provisão dele sim. Porque eu sou tão grata ao Senhor por tudo que ele tem feito, por tudo que ele tem permitido, que eu passei e venho passando e vou passar daqui pra frente. São coisas boas, são coisas difíceis, mas tudo é para amadurecimento sobre a minha vida. E eu tenho certeza que em todo tempo, em todo momento, ele está cuidando, ele está provendo. Amém? Agora eu vou ler 1 Pedro 5:7. A palavra do Senhor nos ensina, 1 Pedro 5:7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Mais uma vez o Senhor nos afirma, lança sobre o Senhor toda a vossa ansiedade, toda a sua angústia, sabe? Ele quer isso de mim e de ti. Ele quer que a gente confie mais nele, se achegue mais a ele. Fala com ele. O que está te afligindo, o que está te angustiando, o que está tirando seu sono, sua paz. Ele está te ouvindo, ele já sabe, né? Mas ele quer que você abra a boca, confie nele, fala com ele, lança sobre ele. Ele tem cuidado de você todo o tempo, ele tem provido. Basta só você lembrar nas horas mais difíceis que você já passou nessa vida, o que Deus tem feito, o que Deus fez, qual foi a provisão que ele chegou naquele momento que você viu que você, por si só, você não ia conseguir. Mas Deus foi tão misericordioso que ele enviou a provisão. Ele enviou o escape naquela situação. Você acha mesmo que o mesmo Deus que fez isso para você lá atrás não é o mesmo Deus que pode fazer hoje e amanhã? Ele é Deus. Ele é maravilhoso, ele é um pai zeloso. Então a gente tem que confiar mesmo. A gente fala muito do amor de Deus, da provisão de Deus, mas na hora de confiar mesmo nele, a gente acaba pecando. Porque a gente acha que nós somos, como que eu vou dizer? Por nós mesmos, nosso esforço que a gente consegue as coisas. É Deus quem nos capacita. É pela misericórdia de Deus. Ninguém nasce sabendo nessa vida. É Deus que dá a sabedoria, o discernimento, a inteligência, o conhecimento. É Deus que molda cada um de nós e capacita. Então a gente tem que parar de se achar superiores e lançar sobre o Senhor e descansar, né? Eu sei que às vezes a gente se preocupa demais com as coisas dessa terra. É tanto problema que vem de um lado, vem do outro, seja na área espiritual, seja na área financeira, sentimental, familiar.
é problema um atrás do outro. Para quê? Para nos aperfeiçoar o nosso amor, nossa confiança em Deus. Então, que eu e você possamos mesmo demonstrar essa confiança no Senhor, que Ele tem cuidado de nós todos os dias. Como eu já falei antes em outros vídeos, o Senhor, Ele tem feito grandes coisas na minha vida. Já me deu vários livramentos, já proveu tantas coisas, já provou o teu amor, a tua fidelidade para mim. Todos os dias Ele prova isso para mim e para você. A partir do momento que a gente abre os nossos olhos para o novo dia, já é uma nova prova, uma grande prova de amor, na verdade, porque Ele é o autor da vida, Ele é que comanda. Se eu vou amanhecer viva ou morta, é Ele. Então eu devo tudo a Ele, é graças a Ele. E ao invés de a gente sermos ingratos, possamos olhar mais por tudo que Ele faz de bom, né? Pela porta de emprego que Ele abre, até mesmo pela que Ele fecha, que Ele sabe de todas as coisas, Ele está dando livramento e tem algo melhor para você, para mim, né? Pelo alimento que não falta na mesa. Pode não ser aquele banquete que você mais deseja ter, mas não está faltando. Você está tendo o essencial para sobreviver dia após dia. É um período, não vai ser eterno esse essencial. Se você e eu confiar no Senhor e deixar Ele trabalhar na nossa vida, Ele tem muitas coisas para derramar de bênção sobre a nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. Só que a gente tem que preocupar e priorizar nas coisas que agradam ao Senhor, em obedecer à voz dEle, né? Buscar primeiro o reino de Deus, como disse lá em Mateus 6:26. Buscar primeiro o reino de Deus, as outras coisas serão acrescentadas, ou seja, preocupa primeiro em buscar seu relacionamento, sua intimidade com o Senhor, que Ele vai te direcionando, Ele vai te falando o que Ele quer que você faça para edificar outras vidas, né? Para que o nome dEle seja glorificado, né? Para você ser transformada, ser liberto dos seus pecados, dos seus medos, dos seus anseios, para confiar mais nele. Ele sabe como conversar comigo, com você. Ele sabe a forma que Ele desenha para cada um de nós, para a gente entender qual é a vontade dEle sobre as nossas vidas. Amém? Agora eu vou ler Salmos 46:1. Em Salmos 46:1 fala: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Mais uma vez ele reafirmando que Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Na hora que você ou eu estamos lá na pior, quem é que vai te dar a mão? Quem é que vai te socorrer? Às vezes você não consegue a ajuda nem dos próprios entes mais próximos, amigos mais próximos, porque é só Deus naquele momento, naquela situação para te ajudar. E Ele está em todo momento, Ele está na alegria, Ele está na tristeza, Ele está comigo e com você em todo momento. Ele carrega nós no colo nos piores momentos da nossa vida, por mais que a gente ache, eu não vou aguentar, eu não vou ter força, eu vou morrer, Senhor. Ele tá te carregando, Ele está te sustentando, Ele está te dando forças. Ele está te renovando, Ele está te dando o escape que você precisa para aquele momento. Então deixa ser cuidado, deixa ser trabalhado pelo Espírito Santo de Deus, pela presença do Senhor. Deixa Ele conduzir a sua vida, assim como eu tenho deixado dia após dia. E é tão maravilhoso, é tão gratificante, é tão gostoso a gente saber que a gente tem um Pai Celestial que, independente das circunstâncias, independente das situações que estiverem acontecendo na nossa vida, Ele está conosco, Ele nunca nos abandona, Ele nunca vira as costas pra gente. É tão maravilhoso saber que a gente pode contar com a presença de um Deus lindo, né? Porque eu e você somos falhos. Às vezes eu e você podemos abandonar uma pessoa que está precisando de ajuda, ou falar uma palavra que machuca em vez de dar a vida. Mas Deus não. Deus consola, Deus reconstrói, Deus restaura, Deus levanta, Deus dá vida, sabe? E o meu consolo
Não sei se é o seu. É saber que eu tenho um pai que cuida de mim. Um pai que nos piores momentos da minha vida, ele está lá comigo. Ele está o tempo todo. Ele não está só naqueles momentos bons, que a maioria dos seres humanos, hoje em dia, a gente é assim, falho. A gente só está com o outro na alegria, na tristeza a gente sai fora. É muito triste, mas é a realidade. Então, assim, Deus, ele é poderoso, ele é fiel. Então, que a gente possamos ser fiel a esse amor, a esse cuidado, retribuir com gratidão, retribuir mesmo com entrega, sabe? Entrega de estar mesmo com ele, de falar desse amor, de compartilhar o que ele tem feito na minha e na sua vida. Que se a pessoa também quiser ser amada, cuidada, enxergar esse grande amor, ela vai enxergar. Basta se entregar, basta realmente estar sensível a esse grande amor que Deus nos dá todos os dias. E agora eu vou ler o último salmo, que é o 23. Ele é muito conhecido, né? E geralmente a gente oramos ele. Então vamos lá. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera a minha alma. Guia-me pela vereda da justiça por amor de seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Aleluia. Tá vendo? Salmo 23, ele nos reafirma, o Senhor é o nosso pastor. Ele que cuida, Ele que nos guarda. Ele nos leva à água de descanso, né? Às vezes está tão difícil, a luta está tão difícil. Ele do nada traz a paz, a calmaria, sabe? Aquela coisa que nem eu nem você entendemos, Senhor, mas eu tô passando por tanta coisa, eu tô tranquilo, tô descansando. E é isso que Ele faz, sabe? É Ele que faz, refrigera a nossa alma, traz a paz mesmo dentro de nós, a alegria. O Senhor é a nossa alegria, a nossa força. Então, assim, nunca duvide desse amor, desse cuidado. Descansa no Senhor, procure mais se chegar até Ele. Procure mais obedecer à voz dEle. Sabe, Ele tem provido, Ele tem feito grandes coisas na nossa vida. E eu posso dizer que eu vivo desse amor, desse cuidado todos os dias da minha vida. Eu posso dizer que realmente o meu Pai, Ele tem zelado por mim, pela minha filha, Ele tem cuidado, Ele tem provido. Quando eu menos espero, acontece algo que eu falo, meu Deus, é o Senhor mesmo na nossa vida. E é assim, e eu falo, não me arrependo horas nenhuma de largar tudo para viver esse amor, de abandonar tudo que o mundo pede para viver esse amor. Não é fácil, mas vale muito a pena. E só lembrando, às vezes a gente acha a salvação, ela é pela graça e não de graça. Então, é a graça redentora de Cristo que nos salva, que Ele nos justifica quando a gente se entregamos para Ele, aceitamos Ele como o único, suficiente Salvador, e passamos a viver uma vida que agrada a Ele, tenta agradar ao Senhor, tenta abandonar todos os pecados, né, deixando de lado os pecados. Então Ele vai vendo nossos esforços, Ele vai nos justificando diante do Pai, Ele vai vendo que a gente realmente quer ser transformado no nosso caráter. E muitas pessoas confundem isso. Pessoas que eu falo de dentro da igreja acham que a salvação é de graça. Não, tem que ter renúncia, tem que ter entrega, gente. Tem que ter. Senão não vale a pena o sacrifício na cruz. Quem de nós iria entregar nossas próprias vidas lá naquela cruz do Calvário por amor aos outros? Ninguém. Somente o nosso Pai. Então que possamos mesmo ser gratos e retribuir esse amor com as nossas atitudes, com o nosso modo de pensar e de falar. Amém? Muito obrigada pela sua atenção. Vou orar em agradecimento, porque toda honra e toda glória eu dou ao nosso Pai. Senhor Deus e meu Pai, obrigada, Senhor, por essa palavra maravilhosa. Obrigada mesmo pelo teu cuidado, pela tua provisão sobre as nossas vidas. Obrigada, Senhor, pelo teu imenso amor sobre as nossas vidas. Papai, entrega a vida de cada pessoa que ouvir esse vídeo, Pai, que elas possam ser tocadas e impactadas pela sua presença,
Que o Espírito Santo, Senhor, continue falando nos corações dela, Pai. Que o Senhor continue renovando, fortalecendo, avivando a fé dessa pessoa, levantando, Pai, capacitando para que o seu nome seja glorificado através da vida dela, Pai. Obrigada, Senhor, por essa rica oportunidade. Obrigada pela adoção de filhos, ó Pai. Que o Senhor não tenha rejeitado nenhum de nós. Obrigada, Pai, pelo teu imenso amor e imenso cuidado. Papai, eu te louvo e te agradeço, te dou toda a honra e toda a glória em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Fique com Deus.